Bom, nessa aula nós vamos dar continuidade à potenciometria, falando da curva de adição padrão e da titulação potenciométrica. Técnica da adição padrão. A técnica da adição padrão não é uma novidade para vocês. Vocês já viram em outras técnicas instrumentais, como a espectrofotometria UV visível e a absorção atômica. Então, nesse momento, nós vamos falar com mais detalhes apenas as questões que são diferenciadas em relação às outras técnicas instrumentais. Em matrizes extremamente complexas, não se pode usar satisfatoriamente a técnica da curva de calibração ou curva analítica, porque não é possível reproduzir ou mesmo tornar desprezível a força iônica na amostra. Então, esse é um conceito em relação à técnica da adição padrão, que é muito parecido ao conceito das outras técnicas instrumentais. Ou seja, a gente usa a técnica da adição padrão quando a gente tem amostras de matrizes extremamente complexas. No caso da potenciometria, é quando a gente não pode tornar a força iônica da amostra desprezível, ou quando a gente não consegue reproduzir nos padrões satisfatoriamente essa força iônica. Nesses casos, a gente deve, então, lançar mão da técnica da adição padrão, quando, em princípio, a gente já usou o nivelador de força iônica e esse não teve o efeito desejado, esperado. A ideia central dessa técnica é, como nas outras técnicas instrumentais, adicionar uma quantidade conhecida de padrão sobre a amostra, realizando então a leitura do potencial antes e após essa adição do padrão. Presume-se então que a leitura do padrão será na mesma força iônica da amostra. Fazendo-se então a leitura da DDP para uma amostra e admitindo-se que o eletrodo indicador possui um fator de resposta representado por S, como a gente já viu, tem-se que o delta E1, que é a leitura da DDP ou do potencial da amostra antes da adição do padrão, lembrando que esse padrão que é adicionado à amostra é o padrão do próprio analito que se quer analisar. Mas então, delta E1 é igual a K mais SP de X, ou pode-se reescrever essa expressão como desmembrada, como sendo delta E1 igual a K menos S, que multiplica o coeficiente de atividade vezes o log da concentração do analito, e a gente chama essa equação de equação 1, sendo o gama, né, o coeficiente de atividade para a força iônica presente na amostra, e Ca, a concentração do analito na minha amostra. A constante K inclui o termo potencial do eletrodo indicador, o potencial do eletrodo de referência e também o potencial de junção. Isso a gente já tinha visto no outro vídeo, né? Que a constante K engloba todas essas constantes. Então, após se fazer a leitura da amostra pura, antes de se adicionar o padrão, e essa leitura da amostra pura a gente chamou de delta E1, então nós vamos adicionar um volume de padrão, que a gente chama de VP. Este padrão que nós preparamos, o analista prepara, ele vai estar numa concentração conhecida pelo analista, já que ele é padrão. Então, ele tem uma concentração que a gente chama de CP, que é uma concentração conhecida. E nós fazemos esta adição deste pequeno volume de padrão num volume de alíquota de amostra, que nós chamamos de VA. Então, nós pegamos a amostra, tomamos um volume de alíquota de amostra, que chamamos de VA. A amostra, obviamente, tem uma concentração do analito, né, do íon que a gente quer analisar, que é desconhecido, e a gente chama essa concentração de Ca. Então, vamos lá. Ao se adicionar um pequeno volume de padrão, Vp,
que tem a concentração Cp no volume VA de amostra com concentração Ca do analito, a nova concentração do analito, que a gente chama de Ct ou Cf, concentração total ou concentração final, será Ct ou Cf, vai ser CaVa mais CpVp sobre Va mais Vp. Isso aqui, gente, nada mais é do que o C1V1 mais C2V2 sobre V1 mais V2, ok? Vocês lembram que quando a gente tem uma simples diluição, a gente diz que C1V1 igual a C2V2, né? E quando a gente tem a mistura de duas soluções de concentração diferentes, na quantia a gente chama de C1V1 mais C2V2 igual a C3V3, não é isso? Aonde C3 vai ser igual a quê? A C1V1 mais C2V2 sobre V3. É exatamente isso aqui, C1V1 mais C2V2 sobre V3, aonde V3 é V1 mais V2. Só que aqui a gente está chamando com letrinha em vez de números. Então, aqui é como se a solução da amostra fosse a solução 1 e a solução de padrão fosse a solução 2. E a solução final ou total é a solução 3. Então, C1V1 mais C2V2 igual a C3V3, né? V1 mais V3, desculpa, V1 mais V2, que é o V3, ok? Só que a gente pode dizer que esse V1 mais V2, ou VA mais VP, é praticamente o VA. Por quê? Porque eu posso considerar que esse volume de padrão ele é desprezível em relação ao VA. Eu posso considerar que o volume de alíquota de amostra é muito maior do que o volume de padrão adicionado. Então, eu posso considerar que esse volume de padrão ele é desprezível em relação ao volume de alíquota e eu posso considerar que VA mais VP é praticamente o próprio VA. Então, aqui diz, como VA mais VP é igual a VA, se o VP for muito menor do que VA, pode-se fazer a aproximação considerada desde que o VP seja sempre menor do que 5% de VA. Então, sempre que existir essa diferença entre VA e VP de 5%, a gente pode aqui, nessa expressão, substituir o VA mais VP por VA. Se essa diferença for maior do que 5%, aí tem que permanecer o VA mais VP. Então, após a adição do padrão, nessa alíquota de amostra, uma segunda leitura do potencial deve ser feita. Então, a gente lê a amostra pela segunda vez. E aí, a gente tem, então, o que a gente chama de delta E2, que é essa segunda leitura da amostra. E aí, a gente tem a seguinte expressão, que é a equação 2. K menos S, que multiplica o log do coeficiente de atividade vezes a concentração do analito, vezes o Ca. Lembram que aqui era Ca? Mas quem é o meu Ca agora? O meu Ca agora é uma concentração total ou final, porque ela leva em consideração que eu agora adicionei na minha amostra o padrão. Então, eu tenho uma mistura de soluções. Eu tenho C1V1 mais C2V2 igual a C3V3. Então, eu tenho que levar isso aqui em consideração, ou isso aqui, né? Se eu tiver dentro daqueles 5%. Então, o meu Ca agora eu posso substituir por isso aqui, CaVa mais CpVp sobre Va. Mais o potencial de junção, como estava na equação 1. Quer dizer, na equação 1, na verdade, a gente não chegou a acrescentar, né? Então,
a gente pode acrescentar, mas na verdade a gente sabe que isso aqui no final das contas vai sumir, porque isso aqui é constante. Então, a gente, na verdade, na equação 1, nem chegou a colocar o potencial de junção. Admite-se que o Ks e o potencial de junção mantêm o seu valor, o que é muito razoável, pois o K e o S, em condições normais, não mudam seus valores com a concentração do analito. Fazendo-se, então, a operação matemática da diferença entre ΔE1 e ΔE2, pode-se escrever a equação abaixo. ΔE1 menos ΔE2, que é igual ao ΔE1, K menos S log do coeficiente de atividade vezes a concentração do analito mais o potencial de junção, que se soma aqui a equação, menos agora o ΔE2. Então, vamos lá, menos o ΔE2, que é K menos S log do coeficiente de atividade, que multiplica CA-VA mais CP-VP sobre VA, mais o potencial de junção. Então, fazendo todos os algebrismos possíveis, né, inclusive os potenciais de junção vão se anular, né? E aí, fazendo todos os outros algebrismos possíveis e necessários, nós vamos chegar a uma fórmula mais simples mais à frente. Então, como nós dissemos, após os algebrismos e logaritmizações apropriadas, tem-se a fórmula abaixo, que é 10 elevado a ΔE1 menos ΔE2, dividido pelo S, que é o fator de resposta do eletrodo, é igual a 1 mais concentração do padrão, dividido pela concentração do analito na amostra, multiplicado pelo volume de alíquota de amostra, e isso tudo multiplicado pelo volume de padrão adicionado na amostra. Essa fórmula é a fórmula que vem, né, daquele algebrismo quando nós descartamos o volume de padrão, ou seja, quando nós consideramos o volume de padrão desprezível. Esse termo aqui, né, à esquerda da igualdade, nós conhecemos ele na potenciometria como Z, e ele será falado mais à frente. Uma vez que a equação acima foi obtida, levando-se em consideração que o volume de padrão não pode ser maior do que 5% do volume da amostra, ou seja, o VA, ou seja, que VP é menor do que 5% em relação a VA. Quando esta condição não pode ser satisfeita, ou seja, quando o VP é maior do que 5% em relação a VA, é preciso usar a expressão completa antes do algebrismo e a equação final deve ser como a descrita abaixo. 10 elevado a ΔE1 menos ΔE2 dividido por S é igual ao volume de alíquota de amostra dividido pelo volume de alíquota de amostra somado ao volume de padrão adicionado, mais a concentração do padrão dividido pela concentração do analito na amostra, multiplicado pela soma dos volumes de alíquota de amostra mais o volume de padrão adicionado, tudo isso multiplicado pelo volume de padrão adicionado. As fórmulas que foram demonstradas anteriormente, tanto a reduzida quanto a mais complexa, tanto para 5% de diferença quanto para mais de 5% de diferença entre o VA e o VP, elas são usadas para quando nós temos apenas uma adição de padrão feita na amostra. Porém, nós podemos e devemos fazer mais do que uma única adição de padrão na amostra. Quando nós fazemos isso,
mais de uma adição de padrão na amostra, nós estamos fazendo o que nós conhecemos como curva de adição padrão. Então, vejamos. Para maior precisão da análise, faz-se uma série de adições padrão, medindo sempre o potencial correspondente a cada uma dessas adições. Os dados são lançados numa curva, que chamamos de curva de adição padrão, na qual a variável independente é o volume de padrão adicionado na amostra e a variável dependente será Z. Mas quem é Z? Z é o que a gente falou lá atrás, né? No slide anterior. É aquele delta elevado a é aquele 10 elevado a delta é 1 menos delta é 2 dividido por S. Então, nós temos aqui um exemplo de uma curva de adição padrão para análise de fluoreto em pasta de dentes, né, como mostrado aqui na figura abaixo. Então, nós temos aqui no eixo do X o volume de padrão adicionado numa amostra de creme dental e no eixo do Y o Z, que são os valores calculados de 10 elevado a delta E1 menos delta E2 dividido por S. Lembrando que o delta E1 é sempre o primeiro valor, ou seja, o valor lido para a amostra antes de se adicionar o padrão, ou seja, quando o volume de padrão adicionado é zero. Por isso que o valor na curva, né? O primeiro ponto na curva de adição padrão, ele parte do próprio eixo Y, como nós vemos aqui no gráfico, e o delta E2, os valores de delta E2, então, são os valores que se obtêm após as primeiras adições de padrão na amostra. Então, através do gráfico da curva de adição padrão, com os pares de pontos obtidos experimentalmente, traça-se a reta e, por regressão linear, determina-se o coeficiente angular desta reta de adição padrão, aonde este coeficiente angular é o termo CP sobre CA/VA. Como sabemos que este é o coeficiente angular? Porque ele é o que está multiplicando o volume de padrão dessa expressão que a gente tem lá na fórmula quando a gente tem uma única adição de padrão. Então, como esse aqui é o termo que multiplica VP, e na curva de adição padrão, o volume de padrão é o eixo do X, e para a equação da reta y igual a ax mais b, ax, quem multiplica o eixo do x é o coeficiente angular. Então, esse termo aqui é o coeficiente angular. Dessa forma, a concentração do analito, né, a gente reescrevendo isso aqui é igual ao A, né, igualando ao A, ao coeficiente angular. Então, a gente pode reescrever e dizer que a concentração do analito na amostra é igual à concentração do padrão dividido pelo coeficiente angular da reta da curva de adição padrão vezes o volume de alíquota de amostra. Observe que tal reta sempre terá declividade positiva, ou seja, ascendente e nunca descendente, seja para cátions, seja para ânions, pois para um cátion, à medida que o volume de padrão aumenta, a diferença de ΔE1 menos ΔE2 torna-se negativa, mas como o fator de resposta também é negativo para um cátion, como a gente já sabe disso,
a relação ΔE1 menos ΔE2 dividido por S vai dar sempre um valor positivo. E uma outra coisa que é importante salientar é aqui, né, no cálculo da concentração do analito. Então, eu sabendo a concentração do padrão que eu adicionei na amostra, eu sabendo o volume de alíquota de amostra que eu tomei para fazer a técnica da adição padrão, e eu, pelo gráfico da curva de adição padrão, eu sabendo a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular da reta, eu consigo calcular a concentração do analito na amostra. Então, para a construção da curva de adição padrão, plota-se os pares de pontos obtidos experimentalmente e, com isso, calcula-se ou determina-se o coeficiente angular da reta da curva de adição padrão. Este coeficiente angular desta reta é o termo CP sobre CA/VA. Sendo CP e VA já conhecidos por nós, pelo analista, é possível calcular a concentração do analito na amostra. Como? Bom, lembrando que nós temos essa expressão que vem daquela uma única adição de padrão, que é 10 elevado a ΔE1 menos ΔE2 dividido por S, que é igual a 1 mais CP sobre CA/VA, que multiplica VP. Nós observamos que este termo é o próprio coeficiente angular, como nós acabamos de afirmar. E por que nós sabemos que ele é o coeficiente angular da reta da curva de adição padrão? Porque esse é o termo que está multiplicando o volume de padrão, o VP. Porque nós sabemos que numa equação da reta, y igual a ax mais b. Então, o A, que é o coeficiente angular, é justamente o termo que multiplica o eixo do x. E como na nossa curva de adição padrão, o nosso eixo do x é o volume de padrão, então quem está multiplicando o volume de padrão é o próprio coeficiente angular. Então, este termo aqui, CP sobre CA/VA, nada mais é do que o coeficiente angular da reta da curva de adição padrão. Consequentemente, nós podemos igualar esse termo ao A. Fazendo isso e fazendo o algebrismo necessário, nós chegamos a essa expressão aqui, em que CA é igual a CP dividido por A vezes VA. Ou seja, sabendo a concentração de padrão previamente, sabendo o volume de alíquota de amostra e calculando pela regressão linear através dos pares de pontos obtidos experimentalmente na curva de adição padrão, nós podemos substituir todos esses valores e então calcular a concentração do analito na amostra através da curva de adição padrão. Uma outra observação interessante é que a reta da adição padrão, da curva de adição padrão, ela sempre vai ter declividade positiva, ou seja, ascendente, nunca descendente, seja para análise de cátions, seja para análise de ânions. Pois, para um cátion, à medida que o volume de padrão aumenta, a diferença de ΔE1 menos ΔE2 vai se tornar negativa, cada vez mais negativa. Porém, como o fator de resposta para um cátion ele é negativo, né, é menos 59,15 aproximadamente,
então, essa relação de ΔE1 menos ΔE2 sobre S, ela também fica negativa, porque ΔE1 menos ΔE2 sendo negativo, negativo menos negativo, negativo dividido por negativo, como esse valor aqui é negativo, essa relação é sempre positiva. Então, como o volume de padrão cresce, essa diferença torna-se negativa. E como o fator de resposta para um cátion é sempre negativo, a relação entre ΔE1 menos ΔE2 sobre S é uma relação sempre positiva, porque negativo dividido por negativo é positivo. Por outro lado, para ânion, à medida que o volume de padrão cresce, essa diferença de ΔE1 menos ΔE2 torna-se positiva. E como o fator de resposta para um ânion é sempre positivo, né, como nós sabemos, a relação, então, vai também ser sempre positiva, porque positivo dividido por positivo dá positivo. Calma, gente, que está acabando. Finalmente estamos saindo de potenciometria direta e estamos entrando em titulação potenciométrica. A titulação potenciométrica se baseia na utilização da medida do potencial de um eletrodo indicador para determinar o ponto de equivalência de uma titulação. É um método muito mais exato e preciso do que a titulação utilizando indicadores visuais, ou seja, a titulação por método clássico. Em contraste com os métodos potenciométricos diretos, que são baseados na equação de Nash, as titulações potenciométricas geralmente oferecem um aumento na exatidão e na precisão. O crescimento na exatidão surge por algumas razões. O primeiro deles é que os potenciais medidos podem detectar as mudanças bruscas em concentração ou até mesmo em atividade que ocorrem no ponto de equivalência da titulação. Além disso, a variação de potencial que ocorre no ponto de equivalência da titulação normalmente é muito maior do que o fator de resposta do eletrodo, ou seja, a sensibilidade que o eletrodo apresenta é muito mais do que satisfatória, mesmo que ela esteja menor do que o fator nestesiano. Então, ela é muito mais do que satisfatória para medir essa variação, que é o que se deseja nesse caso. Como se quer a variação do potencial e não a sua medida absoluta, não o seu valor absoluto, o potencial de junção e o coeficiente de atividade não causam problema nesse tipo de análise. Ou seja, na titulação potenciométrica, é totalmente dispensável o uso de nivelador de força iônica e a preocupação com técnica da adição padrão, com força iônica, com a diferença entre atividade e concentração, nada disso importa. Uma outra coisa muito importante é que é possível dosar amostras turvas ou coloridas, pois a detecção da virada não é visual, e sim feita através do milivoltímetro, ou seja, é feita através do potencial e não através da identificação de mudança de cor. Tal qual nos métodos clássicos, a titulação potenciométrica se baseia em vários tipos de reação: neutralização ácido-base, precipitação, oxirredução e complexação. Essas três reações têm que ser relativamente rápidas e completas, exatamente como nos métodos clássicos, e as soluções em análise têm que ter concentrações relativamente altas, embora o método potenciométrico possa dosar teores um pouco menores do que o método clássico, o que é uma grande vantagem. O problema crítico na titulação é a identificação do ponto em que as espécies que reagem estão em quantidades equivalentes, ou seja, é encontrar o ponto de equivalência.
Na titulação potenciométrica, esse ponto deve coincidir com o ponto de inflexão da sigmoide, que se origina do gráfico de potencial versus volume de titulante, onde E é o potencial lido e V é o volume de titulante adicionado. Determinar esse ponto de inflexão na curva é que pode induzir a erro. Pode-se determinar o ponto de variação máxima de potencial, que é o ponto de inflexão, com mais segurança pelo método da primeira derivada. Bom, aqui então nós temos que parar para explicar o seguinte. O primeiro gráfico, que é o gráfico dos dados experimentais propriamente dito, que é o gráfico de volume de titulante adicionado versus o potencial lido, que é o gráfico da sigmoide, a gente poderia dizer que esse gráfico aqui seria um gráfico ideal, aonde a gente tem uma inflexão bastante nítida, uma inflexão bem brusca, aonde nós teríamos praticamente aqui uma reta, aonde a cada adição de volume de titulante, a gente poderia dizer que o potencial da amostra praticamente não se alterou, e aí, praticamente num determinado ponto, ou seja, num determinado volume, houve uma variação extremamente brusca, aonde a partir deste ponto, então, após esta inflexão brusca, qualquer volume de titulante adicionado, novamente a gente tem uma reta e o potencial volta a não mais sofrer alteração. Então, praticamente, nós temos aqui uma reta, em que se nós traçarmos aqui uma perpendicular a essa reta, ficaria praticamente óbvio e meio fácil a gente, traçando aqui uma reta, dizer que neste ponto aqui seria exatamente o volume do ponto de equivalência, neste gráfico desta sigmoide. Porém, o que acontece na prática é que o gráfico da sigmoide, a sigmoide, na prática e não na teoria, ela não tem esse formato ideal, e sim um formato mais espalhado, mais deitado. E aí, essa inflexão ela não é tão nítida. Então, nós teríamos uma faixa de volume. E aí ficaria a pergunta, então, dentro dessa faixa de volume, qual seria exatamente o volume do ponto de equivalência? E aí alguns de vocês poderiam dizer, seria a média, né, dos volumes, inicial e final. Sim, mas aí qual ponto a gente, aqui mesmo, como aqui não é exatamente uma reta, a gente já poderia até se perguntar aonde exatamente a gente começaria a pensar na inflexão. Se a gente fosse tirar uma média, a gente consideraria esse ponto, esse ponto, esse ponto seria o primeiro ponto para tirar uma média? E aqui, qual seria o último ponto da inflexão? Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então, na verdade, a sigmoide ela deixa dúvidas e a média dos volumes não é uma opção, não é esse o caminho. Então, vamos lá. Pode-se determinar o ponto de variação máxima de potencial, que é o ponto de inflexão, com mais segurança pelo método da primeira derivada. E como é que se faz essa primeira derivada? Então, para construir o gráfico da derivada primeira ou primeira derivada, faz-se a operação que é ΔE sobre ΔV, ou seja, a variação dos valores de potencial sobre a variação dos valores de volume. Isto é, a ordenada de um ponto
menos a ordenada do ponto anterior, dividido pela abscissa do mesmo ponto, menos a abscissa do ponto anterior. Isso vai traduzir o quanto a função potencial variou entre cada ponto. E obtém-se, assim, uma nova ordenada que deve ser plotada contra a mesma abscissa. Isso dá origem a uma nova série de dados. Bom, então aqui nós temos o gráfico da derivada primeira. Nós vemos aqui, novamente, a sigmoide, né? E aqui o gráfico da derivada primeira, em vermelho, e a sigmoide em azul. Essa sigmoide ela está invertida em relação ao slide anterior. No slide anterior, a sigmoide ela estava para cá. E agora ela está para lá. Por que essa diferença? Simplesmente por causa do que está sendo medido no equipamento. Quando está sendo medido no equipamento ΔE, que era o caso do slide anterior, a sigmoide ela fica sempre nessa posição, daqui para lá. Quando está sendo medido pH, ela fica daqui para lá. Então, é só essa a diferença, nada demais. A mesma coisa com a derivada primeira, acontece a mesma coisa, essa inversão. Quando o que está sendo lido no equipamento é ΔE, a derivada primeira fica no formato de um pico. Então, ela vem daqui de baixo, sobe um pico e desce. No caso da leitura ser pH, que é o caso do exemplo desse gráfico, o pico fica de cabeça para baixo, que é o que acontece aqui, ok? Então, a sigmoide é a leitura, a sigmoide que está em azul, é a leitura de pH por volume de titulante adicionado, que no caso do exemplo aqui é o HCl, em mililitros. E no caso da derivada primeira, os valores no eixo do y são a relação entre os valores de pH e os valores de volume de titulante adicionado. Então, nós temos ΔPH sobre ΔV. E no eixo do x permanecem os valores de volume de titulante adicionado. Então, esses pares de pontos geram o gráfico em vermelho, que é o da derivada primeira. E se o gráfico da sigmoide pode gerar para a gente alguma dúvida de aonde exatamente é o volume do ponto de equivalência, a derivada primeira, por outro lado, em princípio, não deixaria tantas dúvidas, porque aqui exatamente nesse bico, né, nesse biquinho, nesse ponto de máximo, né, para cima, ou nesse ponto de mínimo para baixo, seria exatamente o volume do ponto de equivalência em relação à derivada primeira. Porém, na prática, algumas amostras são mais complexas e os seus gráficos de derivada primeira ainda não são suficientemente nítidos para permitir uma definição do volume do ponto de equivalência apenas com a derivada primeira. Então, para determinar o volume do ponto de equivalência, é preciso obter-se a derivada segunda, fazendo uma operação semelhante ao da derivada primeira. Subtrai-se, então, a ordenada de um ponto da ordenada do ponto anterior, fazendo-se a operação delta do ΔE sobre ΔV, ou seja, a variação da derivada primeira. E essa nova ordenada é também plotada
contra aquela mesma abscissa que é o volume de titulante adicionado. Nesse caso, a própria curva obtida, que é a curva de derivada segunda, corta no eixo do x o volume que corresponde ao ponto final da titulação. Então, não deixando mais nenhuma sombra de dúvidas sobre qual é o volume do ponto de equivalência, porque a própria curva vai cortar o eixo do x exatamente em cima do volume do ponto de equivalência. É o que a gente vê exatamente nesse gráfico aqui. Então, na verdade, traça-se uma paralela aqui para cima do volume do ponto, do eixo do x, traça-se uma paralela do eixo do x aqui para cima, porque os valores agora de derivada segunda, né, do eixo do y, eles vão variar em torno do zero. Eles apresentam alguns valores negativos, então eu não tenho valores apenas acima do zero, como antes. Eu tenho alguns valores abaixo do zero, né? Próximos do zero. E em um determinado momento, eu vou ter um valor extremamente negativo. Então, o que a gente observa na formação do gráfico é isso. São valores que ficam variando aqui acima e abaixo do zero, porém muito próximos do zero, quase formando uma reta paralela ao eixo zero, e num determinado momento uma queda brusca para um valor extremamente negativo, e exatamente depois desse valor extremamente negativo, uma subida brusca para um valor simetricamente oposto, positivo, e aí depois cai e volta a ficar novamente próximo do zero. Nessa descida brusca e essa subida brusca, ou o contrário, né, dependendo se a leitura é ΔE ou se a leitura é cátion ou ânion, pode ser o contrário, pode ser primeiro uma subida brusca e depois uma descida brusca, mas nessa variação brusca, o que importa é que há um corte, então, aqui, exatamente no eixo do x, e aonde há esse corte exatamente em cima do eixo é que é o volume do ponto de equivalência. E, finalmente, chegamos ao fim da instrumental 1. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido todo o conteúdo de potenciometria.